E apesar do aumento da atividade econômica, os números ainda são um pouco baixos do que os divulgados em 17 de maio. O presidente Jair Bolsonaro e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemoraram, falando que o Brasil segue bem e que teremos, inclusive, um 2021, um final de 2021 muito positivo. Eu queria a análise do Josias em relação a isso. Estamos bem mesmo? Porque até foi a frase de Bolsonaro, né, Josias? Apesar de tudo, o Brasil vai muito bem. Vai mesmo ou não? Não, eu não diria muito bem, mas num ambiente de tanta notícia ruim, tantas notícias nefastas, né, a revelação de que a economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre é um alento. Esperava-se por um desempenho mais modesto, algo em torno de 0,8%. Mal comparando, é como se o país estivesse entubado na UTI e recebesse a notícia de que já pode pensar em respirar sem aparelhos. E se o organismo continuar reagindo adequadamente, pode passar da UTI para a enfermaria até o final do ano, registrando uma recuperação no ano todo superior a 4%. É impossível não celebrar algo assim, mas convém não exagerar, porque o nível de emprego, por exemplo, não cresceu junto com a economia. E o crescimento chega aos brasileiros de maneira muito desigual. Melhorou um pouco o emprego formal, com carteira assinada, mas a ocupação informal, onde estão os brasileiros em maior quantidade, essa não foi reativada. E os setores que oferecem empregos aos brasileiros mais humildes, como é o caso do setor de serviços ou de construção civil, esses não se recuperaram do mesmo modo como setores como o agronegócio. A recuperação foi bem mais tímida no setor de serviços e no setor da construção civil, que estão mais deprimidos pela pandemia. Seja como for, o Bolsonaro correu para o bumbo. Ele faz barulho porque sabe que a saída da tormenta política que o envolve está no desempenho da economia. Em março de 2020, quando o coronavírus começou a matar no Brasil, o Bolsonaro disse uma frase muito sintomática. Ele falou: se a economia afundar, afunda o Brasil. Se acabar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. E ele tem razão. Não há popularidade sem prosperidade. Agora, isso depende hoje no Brasil da vacina. Só o avanço da vacinação pode levar à retomada consistente da economia. Portanto, o Bolsonaro festeja um crescimento que não pertence a ele. Ao contrário, ele é o estorvo que evitou que o Brasil tivesse um desempenho melhor, porque ele retardou a aquisição de vacinas. Agora, ele vai tocar esse bumbo o máximo que ele puder, o Paulo Guedes também. Mas esse crescimento não pertence ao Bolsonaro. E isso vai ter impacto no ano que vem, né, Josias? Porque o que eles estão apostando, inclusive lembra da nossa conversa com o ministro das comunicações que você até citou mais cedo, ele falou, vocês vão ver o resultado econômico brasileiro e a gente vai por aí, eles vão por aí. Essa vai ser justamente a estratégia de Bolsonaro, que foi um pouco da estratégia dele ao se eleger, né, Josias? É isso. Você pode se lembrar, Falbida, do que aconteceu com o Lula em 2005. O Lula foi abalroado, atropelado pelo escândalo do Mensalão. A despeito disso, ele se reelegeu em 2006, porque a economia estava muito pujante, a economia respondia, e muito mais do que agora, né? Então, se a economia estiver bem, evidentemente o brasileiro tende a relativizar os problemas. Pelo menos a gente tem emprego, a economia está crescendo. Não é o caso do Bolsonaro agora. O crescimento é muito tímido para justificar tanto otimismo. Mas, evidentemente, se a economia reage, o presidente é o primeiro a se beneficiar.